Olá a todos, sou Liane Stumpf e vou apresentar o trabalho sobre exploração da capacidade do crescimento compensatório em crustáceos, estudo de caso da lagosta de água doce Cherax carinatus. Que tipo de restrição alimentar podem tolerar? Essa é a primeira pergunta que temos que responder antes de perguntar se são capazes de demonstrar crescimento compensatório. Aqui, neste estudo, então, avaliamos a alimentação intermitente, que consistiu de dias alternados de alimentação com dias de inanição. Neste caso, trabalhamos com 4 tratamentos, de AI1 até AI4. Por exemplo, o AI4 consistiu de 4 dias consecutivos de alimentação, seguido de 4 dias consecutivos de inanição, e assim sucessivamente. Até quando foi aplicado? Foi aplicado até o dia 60, esse é um dia prolongado, esse é um experimento prolongado de alimentação intermitente, e nós trabalhamos em condições individuais de cultivo, aplicando em indivíduos bem pequenos, aproximadamente 20 miligramas de massa corporal. O resultado deste experimento foi que esta alimentação intermitente e de maneira igual para todos os tratamentos impactou no crescimento já a partir do dia 15. E esse impacto só aumentou em decorrência do tempo experimental, chegando a estar ao redor de 50% a diferença dessa massa corporal em relação ao seu controle. Mas como impactou na sobrevivência? Desculpe. Não impactou. Neste caso, foi similar ao tratamento controle. Quando nós aplicamos estes tratamentos de alimentação intermitente em juvenis, num estágio avançado de crescimento, por exemplo, 400 miligramas, isso quer dizer entre 45 e 60 dias após a independência da fêmea, nós observamos que já não houve um impacto como no experimento anterior, quando os bichos ou as langostas eram mais pequenas. De fato, não houve nenhum tipo de impacto depois de 60 dias de aplicada essa restrição alimentícia. Quero ressaltar aqui que desses 60 dias, as lagostas que estavam submetidas a uma restrição nutricional receberam um alimento 30 dias, quer dizer, 50% menos de alimento receberam. E como impactou na sobrevivência aqui? Tampouco impactou, assim como no experimento anterior. Com esses resultados, nós então ajustamos, o número de tratamentos. Agora vamos trabalhar com AI2 e AI4 e já não com AI3, que foi similar tanto a AI2 como a AI4. Então, depois desses resultados, nós perguntamos se são capazes de tolerar essa restrição alimentar sob uma determinada densidade. E para isso nós realizamos este experimento com organismos mais avançados, pesando ao redor de 1 gramo, e aplicamos 45 dias dessa restrição nutricional, que é a alimentação intermitente AI2 e AI4. A densidade foi de 50 juvenis por metro quadrado, e aqui, uma vez mais, nós podemos observar esse impacto desta restrição também sobre uma densidade com relação ao seu controle, né? Mas não foi de 50%, acá foi de um 20% essa diferença em relação ao controle. Com esses resultados, nós ajustamos os tratamentos, já não vamos trabalhar mais com o AI2, mas sim com o AI4. E aqui faltou um dado importante, que a sobrevivência foi de ao redor de 80% e foi similar entre tratamentos e controles. Bom, já tendo esses resultados de tolerância a esse tipo de restrição, então pensamos numa estratégia nutricional, né, para buscar o crescimento compensatório. Então, depois dessa alimentação intermitente, esse tratamento AI4, nós aplicamos um restabelecimento da alimentação diária, isso quer dizer um período de alimentação diária, para ver se aí se estimula o crescimento compensatório. Para isso, nós
Fizemos um experimento com juvenis de 1 gramo, onde a restrição também foi até o dia 45, e depois aplicamos um longo período de alimentação diária, até dia 120, e sob condições de cultivo grupal. Neste caso, nós aplicamos 2 dietas, ambas altamente proteicas, mas a dieta A era mais proteica que a dieta B, como podem observar aqui. Como foi o resultado, esse impacto, né, desta restrição em ambas dietas, tanto A e B, houve um impacto, né, decorrente da restrição, nós já havíamos visto em experimentos anteriores, e o que ocorreu durante esse período de recuperação, durante esse restabelecimento da alimentação diária? Ocorreu sim o crescimento compensatório, quando nós observamos a taxa de crescimento específica que foi maior em relação ao controle, mas esse crescimento compensatório não levou à recuperação completa desse crescimento, porque podemos observar aqui no dia 120, que os organismos de AI4 seguem sendo um pouco menores, ao redor de um 10% menor em comparação ao seu controle. Mas o que ocorreu com o experimento B ou com o alimento B? Também ocorreu o crescimento compensatório, mas neste caso a recuperação foi completa, porque no dia 120 observamos que não há diferenças significativas, inclusive os organismos foram um pouquinho maiores que o controle. Então, sim, são capazes de compensar efetivamente a este tipo de restrição nutricional que é a alimentação intermitente nestas condições. Em decorrência desses resultados, nós desenhamos outro experimento, que foi avaliar essa estratégia de crescimento compensatório em 3 diferentes temperaturas. Aqui voltamos a trabalhar em condições individuais de crescimento, aplicamos a restrição alimentar AI4 até o dia 45 e logo após um período de alimentação diária até o dia 90. E as temperaturas ensaiadas foram 27, que é a temperatura ótima de crescimento da lagosta, e a temperatura 23, uma temperatura menor, e uma temperatura maior, que é a de 31 graus. Os resultados observados foram que houve, uma vez mais, um impacto desta restrição alimentar, nas 3 temperaturas ensaiadas, 31, 27 e 23, mas também observamos o crescimento compensatório nas 3 temperaturas ensaiadas, e que esse crescimento compensatório levou à recuperação completa destes tratamentos. Aqui não houve diferença significativa na massa corporal em comparação aos seus controles. Neste caso, então, também são capazes de compensar essa restrição alimentícia, e é nestas 3 temperaturas ensaiadas. E este último experimento, então, foi avaliar essa estratégia sob uma alta densidade. Para isso, voltamos a trabalhar com os indivíduos bem pequenos, 20 miligramas, em condições de alta densidade, e essa restrição foi aplicada durante 20 dias, e depois foi aplicado um período de alimentação diária até o dia 60. Nós observamos aqui que sim, houve um impacto, uma vez mais, dessa restrição, e que no período de alimentação diária ou recuperação, não houve recuperação desse crescimento. Houve crescimento compensatório? Aqui não logramos detectar estatisticamente esse crescimento compensatório. Neste caso, então, podemos concluir que não foram capazes de compensar com esta alta densidade, e também com este período de recuperação de 40 dias. Talvez esse período de recuperação tenha que ser mais largo, ou talvez essa densidade não deve ser tão elevada quando os organismos são tão pequenos. Muito obrigada.